Jesus, na oração sacerdotal, que nós vamos ler aqui em João 17, ele está fazendo algo parecido. Ele está se despedindo dos seus, e com todo vigor, com toda a força, ele faz uma oração, porque ele está se despedindo dos seus. Só que essa oração, para nós entendermos o peso dela, nós temos que voltar a alguns capítulos, nós não vamos ler. Eu vou contar brevemente, resumidamente, o histórico do que aconteceu, para você entender o que ele está orando. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, nós conhecemos a oração do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, nós conhecemos a oração de João lá em Apocalipse, mas essa oração muitas vezes é pouco citada, é uma oração de Jesus. Nós vamos entender o peso e o vigor dessa oração vamos começar aqui a examinar João capítulo 11, não precisa abrir. João capítulo 11, chega a informação para os discípulos dizendo, e para Jesus, olha, Lázaro está doente, e Jesus continua fazendo o que está fazendo e diz que daqui a alguns dias eu vou, daqui a algum tempo eu vou. E Jesus sabia que Lázaro iria morrer, porque ele fala para os seus discípulos, nós vamos despertar João, e os discípulos acham que Jesus está querendo dizer que ele estava dormindo, e Jesus chega até a cidade de Lázaro 4 dias depois da sua morte, ele já tinha sido sepultado. Então tanto Maria quanto Marta se achegam a ele e diz, mestre, primeiro uma, depois a outra, não teria acontecido isso se o Senhor tivesse aqui, porque se o Senhor tivesse aqui, o Senhor teria orado, o Senhor teria feito alguma coisa, mas agora já faz 4 dias. Quando a primeira fala isso, ele diz o seguinte, me leve até onde está onde o corpo foi sepultado. Então levam. Quando ele chega ao local, a outra irmã fala a mesma coisa, e ele fica profundamente comovido. Alguns teólogos dizem que por 2 razões. Primeiro, por causa sim da tristeza e do abatimento das irmãs, mas também pela incredulidade, porque se ele tivesse chegado antes, ele teria resolvido, mas agora, como faz 4 dias, ficou mais difícil. Acaso há impossíveis? Acaso há situações mais difíceis ou menos difíceis para Deus? Então quando Jesus ele chega diante do túmulo de Lázaro, nós sabemos a história, ele pede para que as pessoas removam a pedra, e ele fala, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, aquele que jazia morto há 4 dias, saiu com ataduras. Que cena, gente, imagine a cena. Eu já fiz muitos velórios, se uma pessoa se mexer dentro do caixão no velório municipal, não fica um ali dentro, exceto uns familiares ou outros que vão ficar felizes. Mas imagine a cena, alto da montanha, uma rocha sai e um homem, as pessoas sentem o cheiro, a Bíblia fala, Senhor, já cheira mal. Eu fiz um velório de um homem que tinha morrido há 1 ano e meio, era quase impossível ficar dentro da sala com ventilador. Morreu num dia de manhã, estava sendo sepultado no outro, não sabiam certo a hora da morte, foi esse ano. Já tinha morrido há 24, 27 horas, não sabemos ao certo. E estava ali sendo velado ainda durante 4 horas. Fica um cheiro forte. Lázaro tem 4 dias. Sai aquele homem andando, as pessoas ficam maravilhadas, começam a ter um temor muito grande, começam a glorificar a Deus. Jesus fala, solta as ataduras dele. Eles soltam todas as ataduras, ele começa a andar livremente. E os judeus que estavam ali, muitos creram. Isso foi um problema, porque o judeu não poderia crer em Jesus, não poderiam crer que Jesus era o Messias. Havia implicações políticas para isso. Se Jesus é o Messias, logo ele é o líder, logo se ele é o líder, não são mais os sacerdotes, não é mais aqueles líderes da época, eles perderiam o poder político religioso, eles não teriam mais serventia por governo de Roma. E isso fica claro, porque o texto fala assim, muitos creram nele, mas não reconheceram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Capítulo 11. Na sequência do texto, vai dizer que eles começam a querer matar a Jesus, porque ele fez um sinal muito grande. Lázaro 4 dias morto.
Então eles falam, nós precisamos matar a Jesus. E eles começam então desde aquele dia a confabular um plano para matar a Jesus. E os discípulos ficam com medo, porque eles começam a perceber que o cerco começa a se fechar, tanto que Jesus sai daquela região e vai para outra. João capítulo 12, você começa a perceber que a perseguição não fica apenas mais intensa para Jesus, fica para Lázaro também. Começa a se arquitetar um plano para matar a Lázaro, porque todo mundo viu Lázaro morto, a notícia do homem morto se espalhou, mas agora aquele que estava morto há 4 dias está andando, comendo e falando que Jesus o ressuscitou. As pessoas vinham de todos os lados para ver aquele que estava morto. Então as pessoas estavam falando, nós precisamos matar a Lázaro, assassinos de milagre. Já que é um milagre que está fazendo com que as pessoas se convertam, nós vamos matar a Lázaro. Então a perseguição começa a aumentar, tanto para Jesus, quanto para os discípulos. Nós entramos então em João capítulo 13. João capítulo 13, uma das irmãs de Lázaro, pega um perfume valiosíssimo, e derrama sobre os pés de Jesus, e unge o pé de Jesus. Judas acha isso errado, porque era um perfume muito caro, era equivalente a 1 ano de trabalho. Então Judas fala assim, poxa, poderia ter pego esse perfume, ter vendido e dado aos pobres. Sempre tem alguém querendo fazer caridade com o dinheiro que não é seu, né? Por que a pessoa não pega aquele dinheiro e não dá? A gente tem que fazer caridade com o que é nosso, ajudar as pessoas com aquilo que é nosso. A gente tem que parar de fazer plano com o dinheiro dos outros. Mas só um adendo. E Jesus, ele reprova isso, ele fala, olha, essa mulher, ela está me ungindo para a minha morte, ela já está me preparando de forma antecipada. O que Jesus estava querendo dizer? O meu corpo, não vai dar tempo de vocês prepararem o meu corpo. Quando nós lemos Mateus capítulo 26, 27, nós percebemos que o corpo de Jesus é tirado às pressas da cruz, porque já entraria o sábado começa mais ou menos por volta das 5h30, 6 horas da sexta, não daria tempo de preparar o corpo. Eles tiram o corpo de Jesus por volta de 3, 4 horas da tarde, apenas enrolam num pano e depositam o corpo no sepulcro. Tanto que as mulheres vão lá no domingo pela manhã para preparar o corpo, porque era uma desonra não preparar o corpo. Então elas vão no domingo pela manhã bem cedinho para poder fazer algum preparativo, antes que o corpo comece a entrar em decomposição. Quando chega lá, o corpo já não está mais lá. Então essa mulher, quando unge a Jesus, ele está falando, olha, ela está ungindo o meu corpo de forma antecipada. E os discípulos então começam a entender que ele está dizendo algo a respeito da sua morte. Os discípulos não aceitam a morte de Jesus. É por isso que Pedro chama Jesus à parte lá no Evangelho de Mateus e reprova Jesus. Jesus, para de falar essas coisas, que você vai morrer, que você vai ser entregue. Eu estou disposto a morrer por você. O que ele fala? Arreda-te de mim, Satanás. E completa, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Então nós temos essa cena em João 13. Em João 13 nós também temos Jesus sendo aclamado e recebido como rei, como líder. Mas ele percebe que a multidão apenas está emocionada, não é uma sensação de fé genuína, e ele não deixa que ele seja ungido rei, ou anunciado como rei, e ele sai. João capítulo 14, como que começa? João 14, 1, ele chama os discípulos e fala assim, não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam extremamente preocupados, por quê? Ressuscitou a Lázaro, aumentou a perseguição. Ele está dizendo que vai morrer. Quando o povo aclama ele rei, ele não quer ser recebido como rei e foge. Então os discípulos ficam perturbados. Ele fala, poxa, a todo momento nós estamos sendo jurados de morte, e agora que o povo nos recebe para colocar ele como rei, ele não recebe o reinado, ele declina da posição. Se ele é recebido como rei, as nossas preocupações somem, elas acabam. As pessoas não iam se levantar contra o rei. Mas não era propósito de Jesus ser um rei humano. Então ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas. O que tem a ver isso? Por que ele está falando isso? Ele falou, vocês estão preocupados se vocês vão ter uma morada no reino de Israel, e eu não vim para dar uma morada no reino de Israel para vocês, eu vim para que vocês tenham uma morada celestial com Deus. E ele continua dizendo, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, porque para onde eu vou eu quero que vocês estejam comigo também. E ele começa a declarar essas coisas, e aí ele diz aquele versículo muito famoso, 14,6, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe,
dá trabalho e fala: Senhor, mas nós não conhecemos o caminho, para onde que é? Ele fala: mas vocês estão comigo há tanto tempo e vocês não estão vendo que eu e o Pai somos um, que eu sou o caminho. Fica relaxado, vai dar certo. E no final de João 14, vai dizer que a partir daquele momento os discípulos começam a entender e crer de fato nele, de quem ele é. João capítulo 15, ele começa a falar da parábola da videira. E ele vai falando da parábola da videira e vai dizendo o seguinte: olha, contudo eu quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa. Apesar de eu ter dito coisas fantásticas para vocês, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira e vocês o ramo. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão produzir muito fruto. E se a minha palavra permanecer em vocês, e vocês permanecerem em mim, pedireis o que quiser e vos será feito. E nisso saberei que vocês são os meus discípulos, se vocês guardam os meus mandamentos, se vocês me amam. Então ele começa a construir essa história para botar um ponto de juízo ali nos discípulos. Nunca se esqueçam, nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar afinados. Quem está entendendo? Só que os discípulos estão entendendo que ele vai morrer. Você já acompanhou uma pessoa em estado terminal? Eu já. É muito triste, você ora pedindo a cura, mas às vezes não vem a cura, e nós entregamos na mão de Deus, mas você sabe que a qualquer momento aquela pessoa vai partir. E como numa rodoviária, a gente faz as últimas orações, a gente faz as últimas declarações de amor, a gente dá os últimos conselhos. Eu lembro que eu peguei Covid, eu chamei a minha esposa, eu falei: não tem muito dinheiro no banco, mas você lembra a senha? Não sei o que tem. Eu falei: não, anota a senha aí, guarda a senha. Eu falei: nós estamos pagando a prestação do carro, mas tem um seguro na prestação que eu pago lá de 20 contos, se eu bater as botas, não tem prestação do carro, você ganhou o carro está quitado. Então você começa a dar as últimas recomendações, você começa a dar as últimas orientações, são coisas que a gente sempre conversou, sempre falou, mas a gente quer ter certeza que a pessoa sabe. Quando chega em João capítulo 16, está muito tenso, e Jesus percebe que os discípulos eles estão se sentindo abandonados, porque eles estão prestes a perder um amigo. Então Jesus ele chega para eles e fala assim, a respeito do Consolador. Ele começa a falar: eu vou para o Pai, mas não fiquem tristes, porque quando eu for, eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador no lugar. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos. Por que Jesus fala que eles não vão ficar órfãos? Porque era exatamente como eles estavam se sentindo. A tribulação está aumentando, Jesus não quer ser colocado como rei, e está difícil com ele. Quando ele for, como que nós vamos nos virar? Como que vai ser isso? Ele vai embora, o pau vai quebrar para o nosso lado e não tem para onde a gente correr. É um dos motivos porque Pedro traz Jesus e nega ele. Já prenderam o mestre, o que vão fazer comigo? Então Jesus começa a discursar a respeito do Consolador. Ele fala: olha, o mundo não pode receber o Consolador, porque não conhece nem ouve, mas ele já tem habitado convosco, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Fica tranquilo, Deus vai preparar um Consolador, Ele vai cuidar de vocês. E é interessante porque a palavra outro ali no grego, tem duas palavras para definir, é allos e elos. Ele usa a palavra allos, que é outro da mesma categoria, outro igual. Por exemplo, aquelas cadeiras ali no canto, tem uma verde e uma de madeira. É uma cadeira e outra cadeira, mas elas são de naturezas diferentes, elas são de tipos diferentes. Jesus ele está se referindo não a um outro de um tipo diferente, ele está se referindo a um outro do mesmo tipo que ele. Então ele está dizendo assim: olha, Deus vai mandar outro, mas não é aquele substituto que vocês não gostam, não é uma pessoa com que vocês não têm uma identificação, ele vai mandar outro igual a mim, com a mesma natureza, com os mesmos princípios. Fica tranquilo. O que Jesus está fazendo, gente? Ele está se despedindo. Ele está querendo deixar os discípulos tranquilos. E gente, nós sabemos que Jesus sabia como ele morreria, sim ou não? Jesus ele sabia como ele morreria, Jesus sabia aonde ele morreria, Jesus tinha tudo para ser um perturbado psicológico. Jesus ele foi pregado com o quê? Prego, né? De ferro, não era aqueles pregos de madeira. Ele foi pregado numa cruz de madeira. Jesus, gente, era carpinteiro, ele trabalhou a vida inteira com os instrumentos que mais tarde o matariam. Ele sempre lidou com prego e madeira, e ele sabia para onde ele estava indo. Então agora quando nós vamos ler a oração de João 17, nós começamos a entender a profundidade dessa oração.
O que ele está querendo transmitir para os discípulos? Quais são as verdades que ele está querendo afirmar para os discípulos? O que ele está querendo dizer para Deus? Ele está se derramando. A oração sacerdotal é algo sem precedentes. Jesus, na oração sacerdotal, ele mostra um vigor, gente, uma força, ele mostra um foco na missão, uma perseverança, que só resume uma coisa: ele é o Filho de Deus. Nenhum outro homem, em tais circunstâncias, de acordo com tudo que nós narramos, faria uma oração como essa. Nós, em momentos de dificuldade, muitas vezes nós lembramos de orar sim, mas a gente às vezes reclama, a gente oscila na nossa fé, e a gente vai para lá, liga para um, liga para o outro. Jesus não. A oração que ele faz aqui em João 17 é diferente. Olha como ele começa. Tendo falado, João 17:1, tendo falado estas coisas, levantou os céus aos olhos e disse: Pai, é chegada a minha hora. Ou seja, ele estava sabendo que estava se aproximando o momento da partida, da sua morte, do seu martírio. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como o Senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que me destes. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Por que ele está falando assim, eu te glorifiquei na terra? Para que em nenhum momento os discípulos pensassem que a missão falhou. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas a missão não vai parar. Esse não é o fim da missão, esse é o cumprimento da profecia. Porque muitos discípulos, quando viram Jesus entregando o Espírito e morrendo, eles acharam: acabou tudo, está tudo perdido. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Gente, ele está falando: eu vou morrer, eu vou consumar. É por isso que na cruz ele fala o que? Ele falou, gente, muito sangue no olho, extremamente focado. Ele falou assim: eu estou indo para a morte, eu estou indo para a cruz, porque é para isso que eu vim, e vocês têm que entender isso e não desanimar. Eu vim para morrer. Jesus ama você. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Quem que escreveu João 1 foi João, o apóstolo do amor. E o que ele fala sobre Jesus? O verbo estava o verbo era Deus, estava com Deus, no princípio com Deus. Ele está narrando esse fato. Ele está narrando este fato. Jesus sempre houve antes que houvesse mundo. Todas as coisas que foram criadas por ele. João, ele tem uma missão de narrar algo muito pessoal de Jesus. Diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, que cerca de 80% dos evangelhos são similares ou iguais. João, 92% das informações são novas, inéditas. Ele vai narrando a partir de uma perspectiva de um discípulo amado, de uma pessoa apaixonada por quem é Cristo. E olha o que ele vai narrando, o 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me destes do mundo, eram teus, e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviastes. Jesus não está apenas testemunhando diante de Deus a respeito dos discípulos, porque a Bíblia fala que é isso que Jesus faz. Ele é o nosso intercessor, ele é a nossa testemunha fiel diante de Deus. Ele não está apenas testemunhando diante de Deus a nova fé dos discípulos, como sumo sacerdote da nossa fé. Ele está afirmando sobre os discípulos uma identidade. Ele está dando propósito para eles. Ele está batendo o selo. Vocês creram assim, e eu confio que vocês continuarão crendo assim, e vocês são assim. Jesus, ele não planta uma semente de dúvida e de desconfiança, ele planta uma semente de convicção e de fé no coração deles. Quem está entendendo o que eu estou falando? 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviastes. O 9. É por eles que eu rogo, e aqui choca muita gente. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus.
Jesus ele fala claramente: eu não estou intercedendo por todo mundo, eu não vim para ajudar todo mundo, eu estou disposto a salvar todo mundo, mas é para aqueles que me recebem, é para aqueles que querem. Ninguém vai ser arrastado, ninguém vai ser levado. Eu estou rogando por aqueles que o Senhor me deu, por aqueles que correspondem. O 10: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo. Jesus então ele está assumindo aqui que ele está em processo de partida. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então Jesus está jogando limpo com eles: olha, nesse ponto vocês estão certos, eu estou partindo, mas não é para ninguém ficar com sentimento de órfão, porque eu estou partindo, mas vocês vão continuar no mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E aqui agora nós começamos a perceber que Jesus ele está orando a Deus e conversando com Deus, mas a oração começa agora a funilar para o lado dos discípulos. Olha que interessante: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo e completo em si mesmos. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando: Deus, até agora o Senhor me deu uma autoridade para proteger eles, e ninguém tocou neles, ninguém fez mal nenhum para eles, mas eu estou indo embora. Jesus está falando com um coração de irmão, com um coração de pai. Ele falou assim: eu estou indo, e eu não tenho mais como ficar aqui, mas eu peço que o Senhor os guarde desse mundo. E os discípulos começam a perceber que Jesus ele está orando e intercedendo por eles como ele nunca fez antes. O 14: eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Diga: eu não sou do mundo. Mas fala com convicção: eu não sou do mundo. Nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Porque eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele retifica aqui essa informação: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com Jesus não tem relativismo, a verdade é a palavra. 18: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. Jesus está falando: gente, o que eu estou fazendo com vocês é o que o meu pai fez comigo. O meu pai me enviou e eu também estou vos enviando. A Bíblia fala que Jesus é o primeiro apóstolo, o sumo apóstolo. Apóstolo no grego é apóstolos, do mesmo jeito que se escreve em português, que significa enviado, mensageiro. Jesus é o primeiro apóstolo, e ele está falando: e como eu fiz o que o meu pai me mandou, eu tenho autoridade para falar para vocês fazerem a mesma coisa. Sejam os meus apóstolos, os meus mensageiros, as minhas testemunhas. E agora eu acho fantástico: é a favor deles, e a favor deles eu me santifico. Essa expressão aqui, eu me santifico, não é que Jesus tinha pecado e ele tinha que se santificar no sentido de se purificar. Se santificar aqui é se separar. Ele está dizendo assim: é por eles que eu estou sendo separado para algo, é por causa deles que eu estou sendo consagrado com uma finalidade específica. Perdi. 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Agora está falando de você, presta atenção, olha o que Jesus está fazendo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Jesus nesse momento estava orando por mim e por você. Os olhos da fé de Jesus se abriu e ele sabia que depois dele, depois daqueles apóstolos, viria uma legião. E ele estava falando: Senhor, eu estou sendo levantado, eu estou sendo santificado, eu estou sendo separado para a morte. Mas eu estou pedindo por estes, mas também não somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer. Você tem noção do tamanho do entendimento, da visão, da responsabilidade que Jesus rogou para si?
Às vezes quando a gente vai orar, a gente ora pela nossa casa. A gente às vezes não consegue orar pelo nosso vizinho. Às vezes a gente tem dificuldade de orar pelo nosso bairro. Às vezes nós temos dificuldade de orar pela nossa cidade. Qual foi a última vez que você falou: Senhor, abençoe Bitinga, abençoa os crentes dessa cidade, abençoa as pessoas para que elas possam vir se converter? Qual foi a última vez que você orou pelo estado de São Paulo, pelo Brasil? Você já orou pelos seus filhos? Eu aprendi isso, eu comecei a orar pelos meus filhos logo quando eu aprendi isso. Eu devia ter uns 17 anos, 18. Já orei pelos filhos dos meus filhos. Ah, mas se Jesus volta, e se não tem filho? Não tem problema, eu estou orando. Oração nunca é perdida. Jesus aqui, ele estava orando por você, ele estava orando por mim, ele estava orando por esse culto, ele estava orando por esse momento. Quando a Bíblia fala que Jesus na cruz, o pecado da humanidade, não só do povo presente, mas do povo vindouro, estava vindo sobre ele, a gente não consegue imaginar a pressão que estava sobre Cristo, o nível de responsabilidade que estava sobre Cristo. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, em como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Jesus, ele dedica esses 3 versículos para falar de uma simbiose, para dizer que ele está no Pai, o Pai está nele, ele está nos discípulos e os discípulos estão nele, e pelos discípulos estarem nele, o Pai está neles e eles estão no Pai agora. O que Jesus está dizendo assim? Eu sou o elo. Eu estava no Pai e o Pai estava em mim. Agora eu vim e vocês estão em mim, eu estou em vocês. Então eu sou a ponte, eu conectei vocês com o Pai. Por isso agora vocês também são um com o Pai. Agora vocês também estão conectados com o Pai. O 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais também comigo os que me destes. Jesus estava indo para onde? Para a cruz e depois da cruz para o céu. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele estava jogando limpo com o pessoal, falando: eu estou indo, mas o meu coração, o meu desejo é levar todos vocês comigo. É que para onde eu estou, vocês estejais também. Vocês não estão órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar abandonados. Para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Também destes a estes que e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles também esteja. Amém? Jesus aqui, gente, ele está mostrando uma força, um vigor nunca visto. Ele orou por você. Às vezes você se sente sozinho. Eu, como pastor, eu me sinto às vezes muito sozinho no sentido de oração. Dificilmente um membro da igreja fala: pastor, vem cá que eu vou orar por você, vou pôr a mão na sua cabeça e vou orar por você. A gente recebe pedido de 500 pessoas para orar por dia. Eu não lembro qual foi a última vez que as pessoas oraram por mim, não lembro. Alguém colocou a mão em mim e me orou por mim. Receber uma oração é muito bom. Eu, quando vou fazer evangelismo, antes de falar de pregar a palavra, porque ninguém quer ouvir a palavra, poucas pessoas, mas oração ninguém nega. Você chega numa casa e fala: olha, eu estou aqui passando nas casas ungindo com óleo, orando, eu posso entrar e orar na sua casa? Ah, pode. Fala assim: eu quero fazer um estudo bíblico na sua casa. Ah, então. Jesus orou por você. Quando você achar que está sozinho, quando você achar que não tem ninguém orando por você, lembre-se que o Filho de Deus, Jesus, orou por você. E Ele orou já por tudo que você já ia passar, pedindo para que você fosse guardado de todo mal, para que você fosse livre de todo mal. Jesus te amou. Jesus estava embarcando dessa para uma outra realidade, mas na rodoviária, no aeroporto, Ele fez a despedida. Ele não falou: até mais aí. Não. Ele faz essa oração.
consagrando os discípulos, consolando os discípulos, intercedendo por eles, abençoando eles, consagrando, dedicando. Você percebe um vigor de Jesus. Todo esse capítulo é uma oração. Ele orando, 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 orando e orando. Uma vez eu ouvi um pastor dizer: você quer dizer para alguém que ama ela? Então ore por ela. Jesus, como último ato, ele gasta tempo orando. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o pessoal do louvor me ajudar. Eu vou pedir para que você procure um cantinho aqui dentro do templo. Nós temos ainda 2 horas de culto. Não vamos precisar de 2 horas. Mais uns 10, 15 minutos eu encerro. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração. Eu queria que nós tivéssemos um momento de oração. E você pedisse ao Espírito Santo. Fala: Senhor, me mostra o coração de Jesus naquele dia dessa oração. Pede para o Espírito Santo. Fala assim: me mostra o coração dele. Me mostra o sentimento dele. Mostra a intensidade com que ele fez essa oração. Mostra para mim, Espírito Santo. Mostra para mim. Mostra o coração dele. Me mostra a preocupação que ele tinha comigo naquele dia. Me mostra a preocupação que ele tinha com os apóstolos, com a igreja, com a missão. Jesus, quando ele faz essa oração, eu fui na casa do pastor Antenor. O pastor Antenor está com a perna bem inchada, ele tem dificuldade um pouco para levantar. Às vezes ele repete algumas histórias. Às vezes ele tem alguma dificuldade de identificar quem é a pessoa quando está de muito longe. E eu sentei lá, e foi essa semana, então uns 3 dias atrás, sentei lá conversar com ele. Ele e o trabalho, Éden. Falei: tá uma benção, pastor. E os jovens? Falei: estão lá, pastor, deixando eu de cabelo branco. Uma benção. Ele falou: eu estou com uma ideia agora. Falei: o senhor está com uma ideia, 93 anos. Qual é a sua ideia, pastor? Conta pra gente. Eu estou com uma ideia, Éden. É simples. Forma uma equipe de líderes. Abençoa esse povo. Coloca eles para trabalhar e eles começam uma igreja. Ele fez isso em ele abriu mais de 50 igrejas. Fundou mais de 50 igrejas. Eu falei: dá certo, pastor? Ele: eu acredito que dá. Eu falei: o senhor já fez muito isso? 50? Putz. Muito não, um pouquinho, assim, a gente contribuiu. Mas Éden, você precisa formar uma equipe. E quando a gente for, eu vou levar você. Ele não está mais dirigindo, mas ele levava eu antigamente, há uns 10 anos atrás era ele que ia dirigindo. Mas você começa a ver o coração dele. A preocupação dele é formar pessoas, é formar equipe, é fundar igrejas, plantar igrejas, avançar com a missão. Feche seus olhos. Seu propósito, jovem. Jesus disse que nós não poderíamos trabalhar pela comida que perece. Você não pode ser movido por boleto. Você não pode ser movido por dinheiro. Você não pode ser movido por tribulação. A tribulação vem e você corre fugindo da tribulação, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Você tem que pegar a oração de João 17 e absorver ela.